E está começando mais um episódio do Agro Depende, onde a prática, pesquisa e teoria do agro se encontram. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores problemas que a gente está tendo no agro brasileiro, principalmente se a gente vai pegar no Cerrado, mas no Sul também tem muito esse problema, que é o pé de galinha, o controle do pé de galinha, né? Que a gente tem uma grande dificuldade para conseguir conviver com ele, né? A gente sabe que erradicar 100% é praticamente impossível, mas a gente tem um grande problema para trabalhar com ele, para conseguir diminuir a quantidade populacional que ele tem. E para isso, a gente até pediu aí para um dos nossos amigos, o Giliard da Lazen, para nos passar aí, quem sabe realmente falar melhor sobre isso, né? Até fica o convite para quem quiser escutar o episódio que a gente gravou com o Giliard, lá um dos episódios mais escutados, o 204, Descomplicando Herbicidas, e ele nos passou. Cara, tem o cara para falar contigo aqui, que é o que mais entende no Brasil sobre controle de pé de galinha, que é o professor lá da Universidade do Paraná, Alfredo Júnior Paiola. Então, professor, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Beleza, não, obrigado pelo convite. Aí, Graciano, a gente acompanha o material de vocês nas viagens, principalmente escutando aí os podcasts. E muito obrigado novamente pelo convite, né? O grande professor Giliard, parceiro nosso de muitas atividades e muitas empreitadas, estive com ele recentemente, então ótima pessoa, ótimo pescador também. Então eu sou o Alfredo, né? Como você apresentou, Alfredo Júnior Paiola Alves, nome comprido aí, professor da Universidade Federal do Paraná. Fico em Palotina, mas também eu fico alguns períodos em Curitiba, né? Oriento na graduação, na pós-graduação lá em Curitiba, mestrado, doutorado, especialização em Chatu lá também. E na graduação aqui em Palotina, no Oeste Paranaense, próximo aqui ao sul do Mato Grosso do Sul, ao Paraguai, onde a gente desenvolve as pesquisas, trabalhos de extensão, a parte de ensino, obviamente. Então, estou aqui há 11 anos, fiz mês passado 11 anos que eu estou aqui em Palotina. Antes disso, fiz graduação na UEM, onde trabalhei em filotecnia, depois parte de Panzaninhas, com professores Jamil, Ruben, depois mestrado e doutorado na Exalc, USP, em Piracicaba, né, e também especialização lá na parte de agronegócios. E até no momento eu estou fazendo um pós-doutorado também na parte de Panzaninhas, aí em Botucatu, com os grandes professores lá, Verini e Caio Carbonari. Né? Então estamos ainda há alguns anos nessa empreitada, acho que é 17, 18 anos trabalhando com Panzaninha, e há 11 anos aqui na Universidade Federal do Paraná. E só para comentar com o pessoal que está ouvindo, entenda porque tu nunca pode parar de estudar e tu nunca vai parar de estudar e aprender, né? O cara, querendo ou não, é uma das grandes referências, tá buscando mais conhecimento, tá estudando cada vez mais. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, que o agrônomo, ele nunca vai poder parar de estudar, porque pé de galinha, se a gente pegar 10 anos atrás, talvez, não era falado quando tu começou a dar aula, praticamente não era um problema. E hoje é um dos maiores problemas que a gente tem nas lavouras. É similar ao que a gente consegue ver do caruru gigante vindo já para o Mato Grosso, né? Já tá aparecendo, vamos ter um episódio mais para frente falando sobre isso, mas era um problema só do sul. Agora já começou a aparecer lá. E o pé de galinha não é diferente, né? O pé de galinha tá por tudo, né? Hoje está do Cerrado, nem não só Cerrado, a pensar ali a região mais alta do Brasil, né? Mais norte, a noroeste, nordeste, enfim, tá em todas as regiões do Brasil. Algumas mais, outras menos, mas infelizmente, pelo que a gente vem estudando, as que estão com menos problema, em poucos anos estarão com mais problema com o pé de galinha. Então ele está aumentando bastante na sua dispersão, os casos de resistência e assim por diante, depois a gente pode ir aprofundando mais, né? Mas é uma planta muito complexa. E nesse sentido de estudar, é uma planta, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar mais ela, porque ela nos dribla, ela nos engana, ela tem muita adaptação, enfim, muitos casos de resistência somados, e aí vai deixando mais complexo o controle. Por isso que ela aumenta tanto. Hoje é a plantaninha que mais aumenta no Brasil, em área de grãos. Então ela é complexa mesmo. Se fosse fácil, a gente tinha segurado o avanço dela já há alguns anos. E é diferente de outros planos ali que tu passa aquela dessecação, fica tudo morto praticamente, né? E demora um tempo até rebrotar, tipo uma buva da vida, ela dá uma demorada para rebrotar. Se for um pé de ano, se que não passou pelo um ano, vamos dizer, que tava ali, né? Às vezes ele já morre na dessecação, já o pé de galinha não, né? A reserva que ele faz, tu passa, dá aquela branqueada, vamos dizer, ou dá uma preteada depois de tu passar, e logo depois vem assim, tá rebrotando coisa mais linda. Parece que passou um folhar para ele dar uma brotada. Sim, sim, o pé de galinha ele é muito complexo mesmo. A gente trabalhava muito no passado, quando a gente falou 10 anos atrás, com o capim amargoso, né? A gente trabalhou muito com ele, casos de resistência, enfim, manejo, monitoramento de resistência. Fazemos até hoje, obviamente, ainda, né? Mas ele era a plantaninha que mais cresceu no Brasil por alguns anos, dispersão em área e tudo, e é planta entolcerada, então perene, tem o rizoma, que é o cálio modificado subterrâneo onde armazena energia.
mas aí encontrou-se manejos, né? 2, 3 aplicações sequenciais, pensando aí glifosato com graminicidas, e aí na rebrota, antigamente paraquat, hoje glufosinato, às vezes alguns protóxicos junto, para auxiliando, e aí o problema está parcialmente contido, né? A gente vislumbra que em breve terá caso de resistência múltipla nele, a gente vem monitorando isso, já tem indicativos fortes disso, inclusive possibilidade de resistência múltipla, mas enfim, voltando para o pé de galinha, a gente achava talvez há 10 anos atrás que não seria o maior problema no Brasil hoje, achava que poderia ser outras plantas, ele trabalhou muito com clores, né? Clores elata, polidáctila, que é o capim branco, falso rhodes, que alguns chamam, e ele ficou um pouco estacionado, ainda é problema em alguns locais, mas o pé de galinha aumentou muito, muito, muito mesmo. Até para você ter ideia, Cassiano, pensar alguns dados que a gente pode citando, né? Nos últimos 3 anos, as últimas 3 safras, considerando até a 23, 24, que a 24, 25 ainda não fechou, né? Lugares como o Rio Grande do Sul está colhendo, mas pensar ali, 3 últimas safras, lá de 21 até 23, 24, a gente teve um aumento de área de soja, de capim pé de galinha, superior a 10 milhões de hectares no Brasil. Então, mais de 10 milhões de hectares aumentou a área de infestação de capim pé de galinha em 3 safras. Então, hoje o capim pé de galinha ocupa mais de 60% da área de soja do Brasil. A infestação é variável, os casos de resistência são variáveis, mas ele hoje é a plantaninha mais dispersa no Brasil em área, que mais causa perda de produtividade, mais causa prejuízo, preocupação e gasto para o produtor controlar essa planta. E diferente de outros problemas, vamos dizer, que a gente tem no agro, de uma forma geral, pé de galinha, ou as plantas daninhas, de uma forma geral, elas se dissipam muito no Brasil inteiro, muito ligado também com a questão das colheitadeiras, né, que acaba saindo do Rio Grande do Sul, colhe em Mato Grosso, depois desce muitas vezes Mato Grosso do Sul, já vai para a Bahia, depois vai lá pro Pará, e daí volta para o Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que muitas vezes não é feito a melhor limpeza possível e acaba indo alguma coisa junto, e isso vai dispersando. Eu tava 2, 3 semanas atrás lá no Pará, e lá tá um problema muito grande, né? Se tornando muito grande a questão do pé de galinha. Até ano passado, retrasado, ninguém falava sobre isso, né? Esse ano tu vê lá eles colhendo as áreas e tudo meio. Parece que tem um pasto ali que recém foi cortado, né? Então, e mostra o grande problema que é isso. Não, exatamente. Ele está de norte a sul do país, ao mesmo tempo que aumentando em áreas de abertura, digamos assim, lá no Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso mesmo, tem muita área de abertura, um estado muito grande, né? Rondônia, que eu tive algum tempo atrás também, poucas semanas atrás, então, aumentando. E aí para o sul do Brasil, que é mais frio, pensar a parte mais fria do Paraná, Oeste Catarinense, Rio Grande do Sul, ele também está se adaptando. Está se adaptando a condições mais frias e crescendo, se desenvolvendo. E aí pensar, há pouco tempo atrás também a gente teve lugares que cultivam arroz alagado. Pensa lá no Tocantins, na Lagoa da Confusão e assim por diante, tinha capim pé de galinha se adaptando a ambiente de arroz alagado. Lá a lâmina fica um pouco um pouco menor, né, do que pensar, mais baixa do que Rio Grande do Sul. E aí o capim pé de galinha se adaptando no meio do arroz irrigado na Lagoa da Confusão. Então, assim, é uma planta muito, muito complexa. Não é jogar praga ou ser pessimista, mas quem não tem problema de pé de galinha na sua região, infelizmente vai ter nos próximos anos. Ela vai aumentar. Até na Lagoa. Essa é uma que eu não esperava, que Lagoa eles viram todo ano para plantar novamente soja, arroz. Eles fazem todo aquele manejo e mesmo assim tá ficando lá. Tá ficando. E aí o interessante, tive recente numa área também no oeste baiano, num produtor lá parceiro, gerente muito gente boa. E aí ele estava comentando justamente nesse sentido, né? Que ele faz rotação de cultura e tal, aquele manejo exemplar. Áreas de pivô, mais de 11 mil hectares de pivô, e aí faz todo o manejo. E aí ele falou, doença para mim não é problema, eu faço rotação de cultura, dou a quebra aqui, então assim, praga para mim também não é problema, eu faço o manejo, faço as aplicações, se necessário for bateria de aplicação para praga e doença. Mas planta daninho, ele falou assim, essa planta do demônio aí, eu tiro uma cultura, ponho a outra, ela continua lá. Faço milho, aí tá no milho, faço algodão, tá no algodão, faço soja, tá na soja, faço uma cultura de cobertura, ela tá no meio. E ela tá lá, e não consigo controlar ela, usando pré e pós-emergente. Então, assim, é uma planta extremamente complexa. E aí ela se dispersa, como você bem colocou, em máquinas, né, máquinas que rodam aí o país todo, mesmo limpando, isso é bom enfatizar, porque os produtores sim limpam máquinas, sim são conscientes, ao contrário de que muitas às vezes ficam falando absurdo aí, mas é difícil, a semente é pequena. Uma touceira pode produzir 120, 140 mil sementes, semente pequena. E aí, assim, tem um outro problema que daí sim, quem faz isso é ilegal, né, deveria ser punido, enfim, tem as penalidades pela lei, que é semente pirata.
a semente bolsa branca. Então, assim, a semente pirata, a semente bolsa branca, seja de cultura, seja pior ainda de mix, que é mais difícil de limpar, elas espalham muito semente de várias espécies, dentre elas, recentemente, o capim-pé de galinha. Tá? Então, isso vai espalhando, vai dissipando, e aí a planta é complicada, como a gente acabou de falar. Então, esparrama, ela emerge, cresce, tem vários casos de resistência, depois a gente pode falar melhor de resistência. Ela vai infestando, vai crescendo, vai se desenvolvendo e causando muita perda de produtividade. Vamos pensar no histórico, de forma geral. Quando começou a se tornar realmente um problema, o pé de galinha, e o que foi observado primeiro era só glifosato? Hoje a gente sabe que infelizmente não é só o glifosato mais, né? Mas foi só o glifosato? Primeiro, como se desenvolveu, que nem tu comentou, antes amargoso, outros até pé de burro, caruru no sul se falava muito. Pé de burro não, rabo de burro, pé de burro não tem. Mas, enfim, tinha outras plantas daninhas que eram o problema e não se falava tanto de pé de galinha. Agora, de uns, acho que 3, 4 anos para cá, vem se falando muito, né? Quando começou mais a importância, vamos dizer assim, dessa planta daninha como um problema? Não, é uma ótima pergunta também. Pensar assim como problema, uns 10 anos atrás, áreas de tinha algodão, soja, né, Mato Grosso e Oeste Baiano começaram a ter um problema um pouco maior com o capim-pé de galinha. Inicialmente, até é diferente do que muitos pensam, né? Resistência a glifosato, porque várias espécies começou primeiro a resistência a glifosato. Pensar a buva, pensar o capim amargoso, que você bem citou há pouco, né? Resistência a glifosato parelho, norte a sul depois, já temos resistência a FOP comprovada e a gente, outras equipes estão trabalhando aí com resistência, possibilidade de resistência a DIN. No Brasil, no Paraguai, a gente já comprovou o capim amargoso resistente a glifosato, FOP DIN, já há 2 a 3 anos atrás, e ano passado, ano retrasado, saiu publicação nossa, ano passado saiu na Weed Science, que talvez seja a melhor revista do mundo, comprovando o mecanismo de resistência do capim amargoso. Mas e no pé de galinha? Então, primeiramente, capim pé de galinha teve resistência a FOP, tá? Não foi necessariamente a glifosato. E aí a FOP, por quê? Alguns FOP tinham um controle muito bom do capim pé de galinha, inclusive superior a glifosato e a DIN. Era muito utilizado, obviamente, com o uso acentuado, aquela questão da pressão de seleção, selecionou resistência a FOP. Depois de alguns anos, encontrou-se resistência a glifosato. Resistência a glifosato, Paraná e Cerrado também. Teve ótimos pesquisadores, dentre eles a equipe do professor Jamil Rubem, aí encabeçando, o professor Rubem encabeçando esse trabalho, encontrou resistência a glifosato. E aí, depois de alguns anos, uns 3, 4 anos atrás, encontrou-se e comprovou-se a resistência a cletodin também. Então, glifosato, FOP e DIN. E não é só cletodin, só loxifop, são vários FOP e vários DIN que você tem resistência. Mas não é todo o capim amargoso, capim pé de galinha, que vai ter resistência a glifosato, aos FOP e aos DIN. Isso é muito variável. E isso é muito interessante comentar e aprofundar, porque essa pergunta foi muito boa, porque varia muito regiões do Brasil. Tem regiões do Brasil que não tem resistência a glifosato, mas tem a FOP, por exemplo. Cito algumas regiões de Cerrado, por exemplo, que tem resistência a FOP e não tem a glifosato. Às vezes tem a glifosato e não tem a FOP. E às vezes tem a glifosato e FOP. E às vezes alguns lugares tem a glifosato, FOP e DIN. Então, assim, vai se somando esses casos de resistência. Às vezes tem a loxifop, mas o xilofop controla. Às vezes tem a loxifop e o xilofop. E aí, às vezes, vai somando esses diversos glifosato, vários FOP e vários DIN. E aí, nada acaba controlando de jeito, nada sistêmico que a gente está habituado a utilizar para o controle de gramíneas não controla. Então, assim, é muito, muito variável. Isso a gente sempre destaca isso. Ela tem que saber que caso de resistência tem na sua área. E é óbvio, né, Cassiano? Você pegar uma planta, uma pulseira de capim pé de galinha grande, se aplicar, mesmo se ela não tiver resistência, ela não vai ser controlada totalmente com nenhum desses herbicidas, nem glifosato, nem cletodin, nem outros FOP, cletodin. Mas a gente fala, aplica, faz faixa de aplicação, monitora a sua lavoura, vê o que você pega, o seu histórico, se aplicou no passado, retrasado. Se o que você aplicou pelo menos deu uma amarelada na planta, ele deu uma sentida, expressou sintoma na planta, típico do produto, está ajudando no controle. Então você vai associar. Se o glifosato está ajudando, você vai associar o glifosato com FOP ou com DIN. Qual FOP e qual DIN está ajudando, você vai associar ele. Agora, se o glifosato não está fazendo mais nada no controle dele, nada mesmo, você já monitorou, você não vai usar o glifosato na mistura. A gente tem trabalhos que mostram que o glifosato pode até atrapalhar na mistura com FOP ou com DIN, se tiver uma altíssima resistência ao glifosato nessa área, está estudando melhor essas interações, aí você vai trocar às vezes o glifosato por um glufosinato associado com FOP, com DIN muito comum, glufosinato com cletodin. Depois a gente pode entrar melhor nos manejos, né? Só adiantando aqui, porque é importante explicar essa parte de resistência. Tem alguns protótipos que vão auxiliar mais ou menos no capim de galinha. Então, assim, você vai associando essas práticas, obviamente, no pré-emergente, que também a gente pode aprofundar um pouco mais, para não deixar essa planta na sua área, na sua lavoura.
porque ela vai tomar muito a produtividade. Depois, até se me permite, eu posso falar um pouco mais da perda de produtividade que a vipera de galinha causa na lavoura da soja, por exemplo, na lavoura do milho. Acho que é uma das que vamos deixar mais pro final, né? De o pessoal se obriga a ouvir um pouco mais, mas acho que é uma das informações que mais o pessoal quer saber, né? Quanto que realmente tu acaba perdendo de produtividade. Uma coisa que entra, tu trazendo todas essas interações, que tá ligado com o nome do podcast, né? Depende. E daí o pessoal que é agrônomo, que é o principal público do Agro Depende, tem que entender. Por isso tudo que depende, não é, depende porque eu não sei. Não, porque é realmente uma interação gigantesca que tu tem e que tu tem que entender primeiro o que tem lá. E pensando dessa forma, professor, para a gente entender o que tem ali, a planta daninha a gente identificou, tá, é pé de galinha, né? Mas o que tem? A gente começa a entrar em algumas questões, que a gente falou, o tamanho da toceira que tem, às vezes é melhor nem botar, se não é uma quantidade muito grande, mas às vezes puxar o Tramontinex lá, o Enxadex e tirar, às vezes é um baita manejo ou arrancar, né? Se não são uma quantidade muito grande, claro. Mas para a gente entender melhor sobre quais as resistências, a gente sabe que passando glifosato, fazendo um manejo normal, não está controlando. Como a gente pode ver a questão das resistências que essa planta tem? Tem algum laboratório que a gente pode mandar? É teste na fazenda? Como o agrônomo, o produtor, pode fazer isso de uma forma para, pelo menos, sair do norte mais correto? Qual o herbicida que eu devo usar? Sim, se não, ótima pergunta também. Então, tem diferentes grupos no Brasil, ótimos grupos de pesquisa que trabalham com monitoramento de resistência. Cito aqui o Agarac Brasil também, que é uma instituição sem fins lucrativos, né, onde diversas companhias, diversas empresas de agroquímicos investem um certo recurso por ano para poder acompanhar projetos de monitoramento de resistência. Inclusive, a gente tem projetos de monitoramento de resistência com o Agarac há vários e vários anos, que é uma instituição muito importante. E aí, assim, cito vários grupos de pesquisa que tem no Cerrado, que tem Paraná mesmo, Rio Grande do Sul, tem ótimos pesquisadores também, que vão fazer esse monitoramento. Então, é sem saber quem em cada região que faz esse monitoramento, Embrapa, diferentes universidades, né? Cito aqui no Paraná o professor Rubem, que faz um trabalho excelente na parte de monitoramento de resistência, ele juntamente com a equipe, né? O professor Jamil, fazem um trabalho excelente. A gente também faz um trabalho bem grande com a parte de monitoramento, são dezenas e até centenas de pontos de coleta por ano, e até fica o convite, né, dentro do país, se quiserem nos enviar, podem enviar o endereço da universidade, chega na portaria, a gente recebe, faz o trabalho em casa de orientação de monitoramento de resistência, assim como o professor Rubens, que daí a pouco recebe, outros colegas como Fernando Adegas, da Embrapa, também recebem, fazem monitoramento, no Sul, o professor Agostinho Neto e outros tantos fazem monitoramento, tá? Então, assim, Sul, Rio Grande do Sul, né? E aí vai para o Cerrado, o pessoal da Embrapa, Fernando Iqueda, outros mais, vão fazendo monitoramento, tá? Então, para poder ter esse status da resistência que a gente comenta, ter essa devolutiva do que está controlando e o que não está. Porque às vezes é tamanho de planta, às vezes é uma aplicação mal feita, um volume de caldo muito baixo, um produto de uma forma inadequada, aplicado com temperatura alta, com umidade relativa muito baixa, e aí o produto não chega onde deve chegar, não é absorvido como deveria ser absorvido, e aí não tem o controle dele, não tem a eficácia que ele deveria ter por condições ambientais, ou estágio de planta, ou as duas coisas juntas. Aplicar aquela touceira lá de meio metro no meio do dia, lá em setembro, no Cerrado, que vai estar quente e seco pra caramba. Aí vai falar resistente. 40 litros por hectare. Ou até menos. Aí vai falar, na minha área o pé de galinha é resistência a tudo. A gente já monitorou muitas áreas assim, não só com pé de galinha, mas com outras plantas que a pessoa fala, é resistente a tudo. Daí quando a gente ia lá avaliar, não era necessariamente, era uma aplicação inadequada, com planta fora do ponto, né? Então é muito importante saber, porque a resistência pode variar, às vezes do caso do pé de galinha, dentro da mesma lavoura, numa fazenda extensa pode ter variação. Como você disse, a gente comentou antes, né, a semente pode ir de uma região para outra, e às vezes isso acontece muito aqui no Paraná. A gente monitora várias regiões do país, mas aqui a gente está mais próximo, obviamente, a gente monitora de forma mais intensa. Então a gente já encontrou, às vezes, na mesma fazenda aqui, do lado de Palotina, em Brasilândia do Sul, a Chateaubriand, que tinha locais com resistência a, por exemplo, na mesma fazenda, a glifosato e FOP, e na mesma fazenda tinha resistência só a FOP, ou a nada. Então, porque às vezes tem a população nativa daquela fazenda que não tem resistência, mas aí vem a semente de fora infestando aquela mesma fazenda. E aí vai aumentando. Então a semente que veio de fora às vezes tem uma resistência múltipla, a nativa não. Mas com o tempo, infelizmente, com o uso sucessivo e inadequado de uma mesma molécula, você vai chegar a um ponto que vai ter só resistente múltiplo. Por quê? É o óbvio, mas às vezes o óbvio a gente tem que dizer, né? Você aplica lá um glifosato, por exemplo, que é o mais comum.
o suscetível vai morrer. Obviamente, vai morrer, não vai dar semente. O resistente não vai morrer, vai dar semente. Então, daqui a alguns anos vai ter semente. Nos próximos anos, basicamente, só do resistente vão predominar nessa área. E aí vai ficar mais difícil. Vai somando os casos de resistência, que é o que a gente vem observando hoje, com buva, e aí o foco da conversa com o pé de galinha, né? É aquela máxima, né? É entender que o que tu não fez num ano, no agro, ele vai te cobrar no próximo ano. Isso a gente vê acontecendo cada vez mais, né? Essa parte de, tá lá na bula, tu tem que controlar até 10 centímetros, 15 centímetros a planta daninha. Tem um porquê isso, porque ali tu vai ter eficiência máxima, tu vai conseguir matar aquele indivíduo, tu não vai ter um desenvolvimento de questões de resistência, enfim, tanto raiz, caule, a toceira, em alguns casos. Tu não vai ter isso, não vai desenvolver para a parte reprodutiva, daí tu não vai ter essa planta daninha fazendo semente para ir para um segundo estágio, como acontece também quando a gente vai falar, por exemplo, de biotecnologias, a questão do refúgio, né? Também é para não ter um aumento de população de indivíduos que têm uma resistência à questão, à biotecnologia, né? A questão de morrer, vamos dizer assim, consumindo a biotecnologia. Então tem o básico, mas infelizmente a gente não consegue fazer o básico, controlar tudo, ou às vezes tem mau manejo também incluído, mas o problema que a gente tem hoje está aí, né? E a gente tem que resolver. E trazendo de uma forma mais ampla, né? Que nem tu comentou, é muito específico como a gente pode ou não realizar isso. Vai variar muitas vezes dentro da própria fazenda, né? Da própria área, tu vai ter mais que um indivíduo, às vezes vai ter essa diferença. Mas pensando em áreas maiores, de uma forma mais ampla também, a gente conseguiu entender essa parte do que ele é resistente. Então já nos dá um norte do que poderemos começar a fazer ou quais produtos não utilizar, pelo menos, que a gente não vai ter uma eficiência. A partir disso, como que eu posso entender melhor qual o manejo que eu devo utilizar, qual a estratégia de manejo que eu posso entrar? É só com químicos? Eu vou ter que entrar no arranquio mesmo, em alguns casos? Como que a gente pode pensar isso aí de uma forma melhor? Eu sei que não vai trazer também a resposta final, pessoal, então calma um pouco, né? É muito amplo, mas pelo menos um norte para o pessoal começar a entender. Então, assim, entendendo os casos de resistência, né? Saber o que funciona, o que não funciona, o que dá para associar daí nesse sentido ou não, né? E aí muita pesquisa nesse sentido, nessa planta. Essa planta, a gente até fala sempre, é uma virada de chave, basicamente, pensando em manejo de plantas daninhas. Porque outras, como foi buva, amargoso, que a gente citou há pouco, até vir novos casos de resistência, daí você vai lá, faz uma mistura de glifosato com alguma coisa, faz uma sequencial, virava aquela receitona. Como você disse, lembrou muito bem, até o nome aqui, né? O agro depende muito. E o pé de galinha veio para mostrar essa nossa cara, né? Que não tem uma receitona. Então, assim, é muita pesquisa, muito trabalho, ele nos surpreende constantemente. Então, por isso, de novo, a importância da pesquisa, ele destaca isso, a importância da pesquisa do monitoramento de resistência. E aí, aquelas receitonas de bolo, que às vezes o pessoal vê em rede social, aí o pessoal que faz aqueles manejos mágicos, descobriu tudo, né? Para vender curso e mentoria depois, acaba não funcionando tão bem. Então, assim, tem ótimos pesquisadores no Brasil fazendo bastante pesquisa, alguns dão curso, outros dão mentoria, mas, assim, tem muita gente fazendo picaretagem também. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes vem de uma mágica, uma magia ali, e aí acaba não funcionando. Tá? Depois eu posso falar até um pouquinho mais ao final, de repente, do Congresso de Plantas Daninhas e de um livro de pé de galinha que a gente está escrevendo aqui junto com outros ótimos pesquisadores, né? Tá finalizando, para tentar dar um pouco mais de luz nesse sentido. Mas pensando aí no manejo, como eu vinha dizendo lá anteriormente, né, é saber se tem uma resistência, por exemplo, a glifosato. Se tem uma altíssima resistência a glifosato, o glifosato às vezes não vai ajudar e pode te atrapalhar na mistura. Aí vai graminicidas, os FOP e os DIN, o mais utilizado que é o DIN dos DIN, o aloxifop dos FOP. Saber se está agregando ou não no controle. Se não está agregando no controle, ver se o outro está agregando, o outro FOP, o outro DIN está agregando. E aí você vai associar, se o glifosato não controla, não faz mais nada nesse pé de galinha, nem amarela, você vai botar o glufosinato, que é uma opção muito interessante. E ainda não temos resistência ao glufosinato. Já acendeu uma luz amarela, já tivemos alerta nos nossos monitoramentos de outros colegas, de alguns escapes, só que um bom caso de resistência, uma boa comprovação efetivamente feita, leva de 1 ano e meio, 2 anos e meio para se comprovar um caso de resistência, né, cientificamente, tendo todos os protocolos do espaço. Mas, enfim, já está acendendo uma luz amarela de risco de resistência ao glufosinato. Mas, no geral, ele vem funcionando. Então, você associa o glufosinato ao graminicida que vem controlando um pouco. Por exemplo, o glufosinato é um FOP, a um DIN,
o mais comum que a gente vem observando é a Clethodim, não porque a gente gosta mais ou menos dele, mas é que a resistência à Clethodim está um pouco menos expandida ainda no Brasil, em algumas regiões já tem, como várias regiões do Mato Grosso e Oeste Baiano, mas algumas outras não têm ainda. Mas menos proporção e frequência de resistência à Clethodim que a FOP, a Luxifop, né, e a glifosato. Associa-se, por exemplo, Clethodim com glufosinato, e pode se associar, e deve se associar também glufosinato com inibidores da protox, desde lá dos mais velhos, como um flumioxazina, um safenacil, um carfentrazone, tá? De acordo com o seu cenário, alguns têm efeito de solo, como o flumioxazin, até o safenacil em solo arenoso, o carfentrazone não tem, e o tiafenacil, que é o mais novo, né, inibidor da protox, é o que mais vai agregar no manejo de gramíneas, consequentemente no capim-pé de galinha. Ele pode ser associado e deve ser associado desde a um graminicida, se estiver funcionando, ou o glifosato estiver funcionando nesse pé de galinha, ou ao glufosinato. Ele vai ter um sinergismo com o glufosinato. Os protóxicos com glufosinato têm sinergismo. Então isso pode ajudar muito nesse manejo pré-semeadura, por exemplo, da cultura. E aí, assim, outros produtos, pensando no sistema milho, né? Dentro do milho ou na pré-semeadura do milho, é muito importante utilizar as triazinas, a velha atrazina e principalmente a terbutilazina, que tem até um efeito, digamos assim, pré-emergente considerável no capim-pé de galinha. E aí tem os inibidores da biossíntese carotenoide. Então lá, o velho mesotrione, tembotrione, o mais novo, tolpiralate, eles acrescentam muito, eles são sinérgicos quando a gente mistura eles com atrazina ou terbutilazina, com triazinas. Então, por exemplo, uma mistura de terbutilazina com esses carotenoides, que eu acabei de citar, mesotrione, tembotrione ou tolpiralate, eles vão agregar muito no controle, eles são sinérgicos. Então, eles vão ajudar no controle pós e até pré. Mas não vai resolver com aplicação só se ele está entulcerado. Se ele está entulcerado, vai ter que fazer ali 2, às vezes 3 aplicações sucessivas, baterias de aplicação. E como você comentou muito bem, se não fizer esse manejo, o manejo deveria ter sido feito no ano passado, essa conta vai chegar. Isso vai ser cobrado, a plantaninha vai competir com a sua cultura e vai estar lá no ano que vem. Tá? Às vezes a mesma touceira, às vezes as filhas dela, digamos assim, as sementes vão estar lá com as resistências múltiplas te incomodando. Então fazer essas aplicações, fazer esses manejos, usar pré-emergente, para essas plantas não voltarem nas próximas safras, ou naquela safra mesmo que você está utilizando, vai além do fato dos manejos mais conservacionistas, digamos assim, pensar em eventuais roçadas ou utilizar o corte da colhedora também como uma possibilidade, tá? Depois seu controle numa rebrota, aquelas folhas bem novas ali, né? E aí isso, terras novas para absorver bem, pensar no manejo de rotação de culturas de cobertura, consórcios, a gente faz muito isso também. Só que você não vai botar um consórcio de milho com uma braquiária numa área extremamente infestada de capim-pé de galinha. Que a pergunta a gente mais recebeu nesse ano no milho foi como controlar pé de galinha no meio do milho com braquiária. Não tem, pessoal, a gente testou inúmeras combinações e quem fala que tem tá mentindo, porque assim, o que controla muito bem o pé de galinha vai controlar a braquiária. Não tem magia. Então, assim, aí às vezes você tira um ano essa braquiária, capricha nesse manejo, triazinas, carotenoides, glufosinato, milho LL, enfim, fazer o manejo bem feito no milho, na soja que virá depois na próxima safra, para no ano seguinte você voltar a ter aquele milho espetacular com braquiária. Então, assim, ter esse cuidado de uma safra para outra. Mesmo essas áreas arrendadas, a gente é filho de pequeno produtor arrendatário até, né? Essa conta chega na própria safra, a perda de produtividade que você perde na própria cultura, às vezes pagaria 1, 2 aplicações, pagaria até uma catação lá enxada, se são reboleiras que sobraram ali para esse negócio não aumentar mais ainda na próxima safra. Até para aproveitar o gancho, quanto a gente perde com o pé de galinha na soja e no milho também? Então, a gente tem um compilado de resultados desses últimos anos aí, né, quase uma década. Inicialmente era mais focado em amargoso, depois veio o pé de galinha. E pensar, a gente tem vários trabalhos dando média de 20, 21% de perda de produtividade com uma touceira de capim-pé de galinha por metro quadrado na soja. Tá? Então, uma touceira, aquele capim-pé de galinha que às vezes você faz o manejo, aquele manejo mágico de uma aplicação só, meia boca ali entra com a soja, rebrota aquela touceira, vem os fluxos novos, formando outras touceiras. Então, na média, pessoal, uma touceira por metro quadrado na sua área vai dar perdas próximas a 21%. A gente colheu um experimento agora, mês passado, aqui em Brasilândia do Sul, de um ótimo produtor parceiro nosso. A perda de produtividade nesse experimento, que a gente faz vários, né, para ter uma média, nesse daí foi 18% com uma planta por metro quadrado. Então, assim, é muita, muita perda. A gente sempre destaca, a gente dá aula de grandes culturas na UFPR também, a soja, milho, as culturas são cada vez o quê? Ciclo mais curto, teto produtivo mais alto. Evoluíram, permite a gente fazer segunda safra, às vezes, enfim.
ciclo mais curto, teto produtivo mais alto, consequentemente mais sensíveis a perdas. E por outro lado, as plantas daninhas com o pé de galinha cada vez mais rústica, mais agressiva e mais resistente. Quem vai ganhar essa briga é sempre o pé de galinha, o mato. Tá? Ele vai competir por água, luz, nutrientes, espaço, enfim, as liberar substância alopática, manter percevejo na sua área, manter outras pragas, até aumentar nematóide, às vezes, na sua área. E aí, pessoal, fazendo uma continha, pode ser simplista ou tola para alguns, a gente fazia muito aquela continha da buva, né? Assim, uma buva por metro quadrado, na média da área, causava 14%, isso aí se revertia lá em uma Hilux a 300 hectares, né? A gente faz a continha hoje do pé de galinha, uma touceira por metro quadrado na sua área, ela vai dar perda próxima a 21%, na média, para os trabalhos nossos. Lembra? Essa perda, você tem uma área produzindo 4.000 kg, 4.200 kg por hectare, 70 sacas por hectare, isso daí vai te dar a próxima ali a 14, 15 sacas por hectare de perda. Pensando numa soja aí a R$110, por está mais ou menos isso, dependendo da região que você vai estar do país, vai te dar uma perda da ordem de R$1.500, R$1.600 por hectare de dinheiro perdido. Isso daí pagaria, às vezes, 2 aplicações a mais que você não fez, pagaria o pré-emergente, que eventualmente não foi feito para economizar, ia ser barato, sair caro. E aí, pensando em R$1.500, R$1.600, vezes 300 hectares, 120 alqueire, porque gosta de alqueire aí, né? Isso daí vai dar próximo a R$500 mil. Vai dar R$500 mil, cara. Isso daí vai dar perto o valor de uma dó de RAM hoje, ou RAM só, né? Então, você perde hoje, às vezes, uma RAM a cada 300 hectares se não fizer um manejo bem feito de capim-pé de galinha. É muito dinheiro que escoa pelos nossos dedos ali, né? É muito mesmo. E isso a gente não vê geralmente, né? Esse é o que causa mais espanto, vamos dizer assim. E uma coisa que tu comentou antes, e eu fiquei pensando, e foi o que eu ouvi no campo, mas usei essa merda de glufosinato não resolveu nada, né? E daí acho que entra na questão que tu fala, tá, mas em qual ambiente, como tu aplicou isso? Porque o que deu pra ver, tipo, onde eu ouvi isso, né? Pés de galinha muito velhos já colocando já no reprodutivo, touceiras maiores, então era um problema que o produtor provavelmente não viu, passou a máquina num ano, no outro se tornou aquele problema, ele viu, já estava tarde, foi realizar, fez só uma aplicação, e já estava o pé, que nem tu comentou, às vezes a folha um pouco mais grossa, vamos dizer assim, mais simplista, né? Mas mais difícil a entrada do produto, às vezes com pouca cauda, e tudo isso muitas vezes só vai dar uma queimadinha e não vai resolver. E aí, essa parte eu acho que a gente tá fazendo muito pouco, e tu comenta, eu acho fantástico isso, porque a gente precisa ir no campo, a gente precisa ir mais no campo, ver o que tá lá e tentar entender o que tá lá. Porque muitas vezes, que nem tu comentou, pega essa receita de pão aqui e vai lá fazer que funciona. Não funciona. Não é tão simples assim. Cada característica é uma questão. Que nem tu falou, se tu fez um bom manejo e colocar um pré-emergente, tu vai inibir que aumente, vamos dizer, ou que essas plantas se desenvolvam ali. Mas se tu tem um problema instalado, tu faz um pré-emergente, tu só auxiliou que não venha novas plantas, mas tu tem os problemas antigos ainda, né? Tu fez uma dessecação, rebrotou tudo, muitas vezes vai ter que fazer, você paga, que a gente falou, pegar uma soja resistente, vamos dizer, glufosinato, até no milho, tu fazer 3, 4 aplicações durante o ciclo para tentar diminuir o problema, né? Então, cada caso é um caso. Exatamente, aí o glufosinato é um produto mais técnico, né? É uma ótima ferramenta, ainda não temos nenhum caso de resistência com ele na América Latina aqui do glufosinato. Não precisa ser muito inteligente, como a gente falou agora há pouco, né? Se fosse para chutar um caso de resistência, o próximo seria a capim-pé de galinha, né? Não precisa ser um mago, um gênio aí. E já tem gente aí, alguns pesquisadores de rede social que não produz, só fala, né? Falando que já descobriu, né? Porque daí quando saiu o caso de resistência comprovado, ele fala que já sabia. Mas é óbvio, né? A quantidade de uso está tendo de glufosinato, é óbvio que vai selecionar a resistência em breve. E uma das primeiras protagonistas aí vai ser o capim-pé de galinha, como eu já falei, já acendeu um alerta para nós nos nossos monitoramentos de outros pesquisadores, como o professor Rubem e outros mais. Está escapando, o pessoal está usando demais, aumentando dose, inclusive usando dose fora da dose de bula, acima da dose de bula, fazendo uma aplicação mal feita. Quando você faz uma aplicação mal feita, chega uma subdose do produto na planta, isso acelera o processo de resistência. Então, aplicar com a planta de folha grossa, a gente fala assim, o produtor também, porque a planta está bem serosa, ela passa por um período de estresse hídrico, e aí vai aplicar com volume de cauda baixa. A gente sabe que o operacional no Brasil é extremamente complexo, mas tem que ter cuidado, tem que ver esses dependes, né? Tem que visitar áreas, jabutina. É por essas e outras que a gente fala que a inteligência artificial nunca vai substituir a gente totalmente, vai ajudar e já está ajudando muito,
mas nunca vai substituir totalmente. E a importância de meios de comunicação como esse canal seu, que você traz ótimos pesquisadores aqui para estar falando, estar divulgando, fazendo uma extensão, digamos, uma extensão rural digital. A gente também tem as nossas ações em rede social, para tentar levar informação de qualidade onde precisa chegar, para poder tomar as decisões. Então, o glufosinato você não vai aplicar em dias nublados, você não vai aplicar à noite, final de tarde, você vai aplicar início de manhã, ou madrugadinha próximo ao amanhecer, com boas condições ambientais, com bom volume de calda, e para poder potencializar o seu efeito. E sem entrar em polêmicas aqui, mas o glufosinato tem uma variação grande entre formulações. Então, tem formulações, marcas, que são melhores que outras. Tá? Eu não estou falando aqui só que o genérico ou pós-patente é pior, não. Tem ótimas marcas de empresas pós-patente, formulações boas, mas tem horríveis. Tem formulações que são nicho, que não controlam metade do que a outra. Então, tomar muito cuidado que o barato nem sempre vai ser interessante nesse sentido, porque às vezes o barato pode sair caro. Se você comprar uma formulação ruim, não vai controlar direito. E aí você vai perder essa aplicação, não só perder o dinheiro que você comprou o produto, mas essa planta, como você acabou de comentar, né, Graciela, ela vai brotar dentro da sua soja, dentro do seu milho, dentro do seu algodão, e vai causar perda de produtividade ainda. Então, assim, é investir. A gente sempre comenta, né? O herbicida bem posicionado, ele não é gasto, ele é investimento, porque você vai resolver o problema e vai alcançar maiores produtividades nas próximas safras. Então, não é gasto. Naquela própria safra que você aplicou, é investimento. Desde que feito com inteligência, né? Desde que feito com cuidado, com pesquisa, enfim, com bons posicionamentos, bons agrônomos. E para isso entra na questão que tu comenta de bons agrônomos, né? Para realmente ver qual que é o problema. Então, se tu falou o problema pro cara, o cara disse que tem a solução sem nem conhecer a tua área ou entender onde é direito, pelo menos, e o que tá, exato, fica esperto, porque é uma sucessão de manejos que tem que ser realizado dependendo do problema. Não é tão simples assim, não tem receita de bolo, e isso que torna difícil, e por isso que persiste o problema, pra gente resolver, né? Porque a tendência é só piorar, infelizmente, né? Então, a gente realmente tem que entender o que está acontecendo, e quem o professor comentou, muitas vezes está perdendo uma caminhonete ali, ou vamos dizer que não está perdendo nada, mas tu poderia pagar todo o teu custo de tratamento dessa área, entre parênteses, né, de resolução do problema para os próximos anos com a utilização correta de produtos. E daí entra essa questão. Mas eu não tenho como aumentar meu operacional colocando mais litros, porque vai me encarecer o custo máquina hora, com funcionar. Tá, e o que adianta, e isso umas vezes eu fico puto da vida, né? Às vezes esse é o argumento para tu fazer uma boa aplicação, sendo que aquela aplicação que tu tá fazendo, tu tá perdendo a hora, porque não vai ter efetividade, tu tá perdendo o produto, tu tá perdendo o combustível, tu tá perdendo tudo e não resolvendo o teu problema. Então, será que ali tu não tá perdendo teu dinheiro em vez de outro momento? Então, acho que é legal a gente trazer essas reflexões, porque muitas vezes a gente tá muito preocupado apenas com o operacional, a gente fica muito preocupado com o ponto no i, né? E esquece do principal, né? Que é onde é que ele está colocado. Então, acho que é legal a gente trazer essas questões. Vindo para uma finaleira, né, professor? Até comentar com o pessoal para trazer e ir lá para o teu Instagram, que nem tu comentou, a gente tem muitos artigos já, estudos sendo realizados, tem muita coisa já sendo publicada e muitas vezes os agrônomos, os produtores têm dificuldade de encontrar isso. Então acho, trazer uma dica também já para todo mundo, vai lá no @oficialalfredoagro, né, no Instagram, lá ele tem o link, né, na bio, e ali tu vai ter um monte de artigos sobre isso, vai ter bibliografia disponibilizada, tem diversos links e locais gratuitos, né, professor? Que qualquer um pode entrar já, tanto para estudar, quanto também para se atualizar dessas questões, além de seguir o professor, que volte e meia ele está colocando lá conteúdos. Então, pedir, professor, fale um pouco mais aí das redes sociais, do trabalho que está desenvolvendo também, para o pessoal poder te encontrar e saber onde é que ele pode pegar mais informação desse papo, que hoje a gente só fez uma breve introdução sobre o tema, né? E quem sabe em outros momentos a gente possa falar um pouco mais, né? A gente agradece novamente, pelo convite aí, estar participando desse grande canal, essa grande ferramenta que você tem de divulgação de informações de qualidade. Então tem lá no Instagram, como o Cassiano acabou de comentar, então tá lá, @oficial Alfredo Agro. Lá vai ter o link lá com as nossas pastas que a gente tem, seja o Google Drive, seja outros que a gente tem artigos nossos publicados
outros materiais, livros, outros encartes técnicos que a gente também escreve, porque às vezes tem que ser uma linguagem mais simples, uma linguagem mais direta e objetiva, não só artigo científico, que a gente publica aí vários e vários por ano, aí são entre 10, 20 artigos científicos que a gente publica por ano em ótimas revistas, a maioria em inglês, e às vezes não acaba não ficando tão fácil, tão palatável isso para o produtor no campo ou técnico de campo acessar isso. E aí, assim, resumos científicos também a gente publica ali algumas dezenas por ano, né? Então a gente tem lá mais de 180, 190 artigos publicados, mais de 300, 400 resumos científicos publicados, né? Em grandes eventos, então tá a informação lá para ser acessada, para ajudar no manejo de plantas para ajudar nessa solução no campo. O nosso canal no YouTube, que a gente começou em 2018, né? Então, professores Alfredo e Leandro Albrecht, fica o convite para vocês estarem lá acessando, acho que deve estar com mais de 15 mil inscritos, mais de 1,5 milhão de visualizações lá, então tem bastante material, bastante vídeo, toda semana saindo vídeo lá de 2, 3 minutos, um pouco mais, um pouco menos, os shorts saindo 2 por semana, e as informações saindo nas nossas redes sociais, minha e do meu irmão, né, o professor Leandro, que a gente trabalha junto aqui no UFPR, no Supra Pesquisa, que é o grupo de pesquisa que nos apoia com os alunos de graduação, de pós-graduação, além de estações experimentais com as quais a gente trabalha também, para ter o volume de trabalho que a gente consegue ter, para ter informação para você técnico de campo, você produtor, poder tomar suas decisões, ajudar na tomada de decisões. Com materiais que a gente vem fazendo, já aproveito para comentar agora, né? Estava falando de livros de capim-pé de galinha, a gente já finalizou a elaboração, está na parte agora de diagramação, né? Aquela edição, adicionando imagens, até o final desse mês de maio, quem sabe a gente possa fazer uma próxima conversa mais para frente, Cassiano, a gente vai estar lançando um livro sobre capim-pé de galinha, especificamente sobre capim-pé de galinha. Vai ser o primeiro do Brasil e do mundo focado em capim-pé de galinha. Então, até o colega que estava à frente, sempre dou mérito para ele, o colega que puxou à frente, né, foi o protagonista nesse livro, nesse projeto, foi o Guilherme, né, o Guilherme Brás, lá de Rio Verde. E aí tá eu, o professor Leandro, o professor Jamil, o Ruben, o professor Denis Biff, tá na editoração e ajudando na escrita. E vários colegas da área de plantas do Brasil ajudaram na escrita desse material, que vai estar disponível. Eu não estou aqui para vender material, esse vai estar disponível em e-book de forma gratuita, tá? Para estar acessado, para estar chegar onde precisa chegar esse material. Tá? Então, para poder ter isso nas mãos, para poder auxiliar no manejo de plantas como outros materiais, esse daqui, que o professor Arthur, que puxou à frente, Arthur Arrobas, meu grande amigo e parceiro de trabalho, da UFPF lá em Curitiba, também. Eu tenho ele impresso, né, porque eu fui um dos autores e tal, mas disponível online, gratuitamente, pessoal. Então tem material de qualidade disponível online. Às vezes você se inscreve lá, tem que ficar pagando para comprar um material ruim, mal feito. Tem bom material acesso. A Embrapa tem muitos materiais bons também, materiais que o grande Fernando Adegas, Dionísio fizeram e outros tantos. Então, assim, acessem, procurem informação, como vocês estão procurando agora, quem está ouvindo esse canal aqui, né? Ouvindo aqui AgroDepende. Até é uma coisa que talvez para frente, dentro do AgroDepende, a gente vai organizar, né? Que é como achar essas informações. Porque acho que isso é uma questão que a gente, nós de campo, vamos dizer assim, os agrônomos, né? Os orelha seca aí que tá no dia a dia, a gente tem uma dificuldade de encontrar. Eu até comento muito com o professor Alencar Zanon, gosto muito do trabalho que ele realiza e a forma didática que ele faz, a questão do livro dele, né, o Ecofisiologia ali, soja, milho, agora sendo trigo, arroz, vai sair um novo de soja, que é como a gente vai colocar isso dentro da realidade que a gente trabalha e desenvolve no dia a dia. E esse conteúdo, cada vez mais, como vocês estão desenvolvendo agora do Pé de Galinha, que traz uma explicação, traz uma forma melhor da gente conseguir utilizar, traz um conhecimento muito grande. Mas também tem a parte do cara pegar e ler, né? Isso é muito importante. Então, já fica o convite aqui, quando vocês forem lançar, avisa, a gente faz um bate-papo, pode ter mais pessoas também dentro desse bate-papo, que é uma questão que nos traz e faz abrir um leque aí de informações e possibilidades, tanto para o agrônomo se atualizar, como também utilizar as ferramentas, né? Que nem tu comentou, a inteligência artificial, ela está nos auxiliando muito, e para essa questão de acesso à informação, tu colocando lá para ele te ajuda muitas vezes a ler um artigo mais técnico, algumas questões mais específicas, para quem muitas vezes não tem aquele conhecimento básico para ler um artigo científico. A gente sabe que a agronomia, ela é feita em cima da ciência em si, mas pouca gente tem o hábito ou até sabe ler um paper corretamente para ver como tu vai utilizar, né? E tem muito paper também que não serve para muita coisa, mas tem muitos bons também. Mas acho que é interessante a gente trazer essa questão, então já fica o convite aqui. E aproveitando, pedir para tu indicar para o pessoal aí 3 livros
pode ser tanto do agro quanto não do agro, que tu acha que é interessante que todo mundo aí leia para conseguir desenvolver mais como profissional e como pessoa. Então, beleza, já tem esse livro de hematologia já, né? Tá aqui, ó, então o livro de hematologia, esse da capa laranja aqui, disponível online gratuitamente para estar acessando, né? Até, inclusive, tá na bancada, não foi combinado, tá aqui em cima, ó. Os manual de identificação e controle, isso aqui é a 6ª edição, tem a edição mais nova depois dessa, né? Mas é um livro do grande Henry Lorenz, é um livro muito interessante, tem as atualizações, ele tem Plantas Daninhas do Brasil, também que é um livro muito bom nesse sentido, né? E o livro de Capim Pé de Galinha, que vai sair até o final do mês aí, ó, vai estar disponível, depois eu até posto de novo o material dele, marco com vocês, né? Então, que vai estar disponível e está podendo acessar. E aí, até aproveitando rapidamente aqui, Cassiano, comentando, esse ano tem o Congresso de Soja, para quem busca mais informação, vai ser em Campinas, 21 a 24 de julho, e é um Congresso de Soja, é o maior da América Latina, sem dúvida, talvez o maior do mundo, tá? Então, ele vai estar sendo lá organizado pela Embrapa e outros mais. É um ótimo congresso. Vai estar comemorando os 50 anos da Embrapa, 100 anos da soja no Brasil e assim por diante. Então, é um ótimo evento. E já fica o convite também para o ano que vem. A primeira semana de agosto de 2026 vai ter o Congresso de Plantas Daninhas em Foz do Iguaçu. Eu estou aqui como presidente da comissão organizadora, junto com uma equipe muito legal, muito boa, organizando esse congresso. Então, primeira semana de agosto de 2026, esperamos vocês também em Foz do Iguaçu, evento presencial, e esse sim é o maior e melhor evento da área de Plantas Daninhas do Brasil. Não é aquele negócio que o pessoal, aqueles cursos de rede social, que é o maior do universo, o maior do mundo, o maior do Brasil, né? O Congresso de Plantas Daninhas, pessoal, existe desde 1956, tá? A cada 2 anos. Então, esse de fato é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo. E aí estaremos lá esperando vocês nesse evento, né? Como estarei lá no Congresso de Soja, também junto com muitos amigos, de 21 a 24 de julho. Vou buscar informação de qualidade. Isso é muito importante para a gente, para ter discernimento, para escolher, para ajudar o produtor no campo, quem é o produtor, né? A ser auxiliado a tomar decisões. Porque hoje, cada vez mais de lucro, aquela coisa toda que a gente está cansado de saber como produtor também, e é muito importante buscar essa informação. Que picaretagem tem bastante, mas tem bastante informação boa também, de qualidade, para a gente encontrar, para a gente se apoiar. Conte com o Agro Depende para a gente fazer divulgação de tudo isso, pode contar conosco. Para conversar também, fazer um episódio talvez sobre esses eventos em específico, que trazem muito e vamos dizer, foram os maiores... Esse tipo de evento foi os principais responsáveis por desenvolver o nosso agro, né? A gente pega... tivemos a oportunidade de conversar com o Alisson Paulinelli quando ele era vivo, ainda ele comentou sobre a questão desse desenvolvimento dos eventos, falando com a Marie Bartz também sobre toda a questão do plantio direto que o pai dela desenvolvia, todo esse desenvolvimento que foi trazido está muito ligado a produtor falando com pesquisador, fazendo pesquisa em conjunta para entender uma coisa que a maior parte do pessoal que está hoje no agro e é agrônomo muitas vezes não sabe, que a agricultura realizada no Brasil, ela é específica do Brasil, ela foi desenvolvida no Brasil. Toda agricultura, exatamente, toda agricultura que está muitas vezes sendo feita na África, ou tem o potencial de fazer fora ali da zona temperada, vamos dizer, ela foi desenvolvida aqui com questões específicas daqui. Com produtores, com pesquisadores sendo mandados a todo canto do mundo pela Embrapa, trazido, depois voltando para cá e colocando esse conhecimento nas terras tupiniquins, né? Então, fazendo esse desenvolvimento em casa. Então, isso é um desenvolvimento gigantesco, uma história muito bonita que, infelizmente, a gente acaba esquecendo e a gente devia se orgulhar cada vez mais nisso. E parabéns novamente, professor, por todo o trabalho que está desenvolvendo, porque diferente lá de fora, que vamos pegar os Estados Unidos como exemplo, que a maior parte ainda pega, faz a questão de revolve o solo, depois passa um pré-emergente para não nascer nada e planta, e depois tu tem ainda uma neve em cima que vai estabilizar aquilo lá. Aqui, meu filho, é todo ano a ano. Tá chovendo, tá nascendo, a planta continua se desenvolvendo, deu seca, ela vai ficar lá na toceira, né, conseguindo se manter, a primeira chuva que dá, ela já rebrota. O Cerrado é um troço, achei fantástico. Eu sou aqui do sul, né, fui lá pro Cerrado, tá aquela sequidão lá, das primeiras chuvas de setembro, pá, tudo verde. Então, entender essa complexidade, meu filho, não é fácil não. Então, parabéns para todos vocês, pesquisadores, que estão trazendo tudo isso aí. E gostaria, novamente, professor, fica o convite, outros episódios para a gente conversar. Vou convidar todo mundo a seguir aí o professor nas redes sociais, também lá no YouTube. Vou deixar aqui na descrição do episódio todos esses links que a gente comentou.
Convidar também a seguir o Agro Depende aí, até um Instagram novo, é o mesmo nome, né? Mas a gente tá aumentando, tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis. Também tu pode olhar nós em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Nos segue lá e passa para um amigo, que isso sempre nos ajuda muito a chegar cada vez mais nos profissionais do agro, a você que está desenvolvendo e querendo desenvolver como pessoa, como profissional e fazer o agro do Brasil aí cada vez ficar melhor também, mais lucrativo para o produtor, mais lucrativo para todo o Brasil e mais produtivo principalmente, né? Então, forte abraço para todo mundo e até a próxima. Até mais, pessoal. Até uma próxima, se Deus quiser.